Gente, olha só isso. O Alexandre de Moraes declarou para o mundo sua parcialidade a processar e julgar Eduardo Bolsonaro. Exatamente isso. Vejam só, o relator do caso, o responsável pelo processo que irá julgar Eduardo Bolsonaro, deu uma entrevista para falar sobre ele e criticou nominalmente aquele que está sendo investigado por ele e será julgado por ele. Isso é absurdo, isso não é admitido em nenhum país democrático do mundo. Eduardo Bolsonaro envenenou relação entre Brasil e Estados Unidos, disse Alexandre de Moraes em entrevista para o The Washington Post, um dos maiores jornais do mundo. Parece mentira, mas não é. Olha só, em entrevista ao jornal Washington Post, divulgada nesta segunda-feira, Moraes destacou que sempre buscou inspiração na governança americana. Opa, tá chateado que tomou a Magnitsky com toda certeza, citando até alguns pensadores. E disse que todo constitucionalista, pera. É sério que ele ainda se considera constitucionalista? Um ministro que rasgou a Constituição, que diz que a anistia é inconstitucional, um ministro que usa prisão preventiva para antecipar pena, um ministro que não admite indúbio pro réu, que inverte o ônus da prova, que não respeita o princípio da presunção de inocência. De repente, lembrou que escreveu livro de direito constitucional no início da sua carreira. Todo constitucionalista tem uma grande admiração pelos Estados Unidos. Não adianta mais, agora é tarde. Não tem mais visto, inclusive está sancionado pelos Estados Unidos. Segundo Moraes, Brasil e Estados Unidos mantinham relação histórica de amizade, mas os recentes desgastes foram motivados por desinformação, sempre esse terminho, né? Desinformação. Propagada por políticos brasileiros, e citou nominalmente Eduardo Bolsonaro. Essas narrativas falsas acabaram envenenando o relacionamento. Narrativas falsas sustentadas pela desinformação disseminada por essas pessoas nas redes sociais. Veja só como que esse juiz que está dando entrevista sobre o investigado vai julgar o caso que ele está falando sobre na imprensa e inclusive criticando aquele que ele irá julgar. Gente, é óbvio que isso daqui fere o princípio do juízo natural, fere o princípio da imparcialidade, isso daqui torna o juiz suspeito. O que significa isso? Impedido para julgar o caso, porque ele não tem isenção. E isso, inclusive, constitui, segundo a legislação brasileira, em tese, crime de responsabilidade. Tá aqui, ó, Lei dos Crimes de Responsabilidade. Diz aqui, ó, artigo 39, são crimes de responsabilidade dos ministros do STF proferir julgamento quando por lei seja suspeito na causa. E vale lembrar que o PT já buscou organismos internacionais a denunciar ações de um juiz chamado Sérgio Moro. Comitê da ONU conclui que Lava Jato violou garantias, privacidade e direitos políticos de Lula. Quando? Em 2022. Veja, o PT, quem lembra disso? Buscou organismos internacionais, países estrangeiros a denunciar o juiz Sérgio Moro. E naquele momento era constitucional, era legítimo. Por quê? Porque o PT estava denunciando violações a tratados e convenções internacionais que o Brasil se comprometeu a cumprir. Gente, é exatamente o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo. Exatamente a mesma coisa. Eduardo Bolsonaro está denunciando violações a direitos humanos. Tanto que é verdade que a sanção da Lei Magnitsky aplicada a Alexandre de Moraes é porque ele foi considerado pelos Estados Unidos um violador de direitos humanos. E violar tratados e convenções internacionais que o Brasil se comprometeu a cumprir é também crime de responsabilidade.
sujeitando a autoridade brasileira que assim o fizer à perda do cargo. Olha só, Lei dos Crimes de Responsabilidade, artigo 5º, 11. Constitui crime de responsabilidade violar tratados legitimamente feitos com nações estrangeiras. Ou seja, violar tratados e convenções internacionais que o Brasil se comprometeu a cumprir é crime de responsabilidade, sujeitando o juiz, por exemplo, à perda do cargo, impeachment. Agora, denunciar essas violações é crime no Brasil? Denunciar que uma autoridade pública está desrespeitando tratados e convenções internacionais é uma ação legítima. É inclusive constitucional. Artigo 5º, inciso 34. São a todos assegurados independentemente do pagamento de taxas. Constituição da República, a linha A, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidades ou abuso de poder. Ou seja, previsão na Constituição da República, lei maior do nosso país, Constituição Federal, que está acima do STF, inclusive, assegura a todo cidadão, seja deputado ou não, o direito de denunciar violações e abusos. Denunciar violações e abusos à lei vigente e a tratados e convenções internacionais que o Brasil se comprometeu a cumprir. É super legítimo o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo. O PT já fez, tem previsão legal e o juiz sai dando entrevista para o mundo agora, falando sobre a causa que ele é o juiz e criticando o réu que ele irá julgar. Gente, é uma aberração em cima da outra. É absurdo isso daqui. Está mais do que evidente que esse juiz não pode processar e julgar Eduardo Bolsonaro. Está mais do que claro e evidente pela legislação vigente no Brasil que tudo que o Eduardo Bolsonaro está fazendo é constitucional e legítimo. Eu sou Jeffrey Chiquini, eu sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Olha só, o ministro Dino suspendeu a Magnitsky. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito Constitucional e vou conversar aqui um pouquinho com vocês sobre essa breaking news. O ministro Dino não suspendeu e nem pode suspender. Tem aí parte da imprensa dizendo que ele suspendeu a Magnitsky. Ele pegou uma decisão de 2024, uma DPF, na verdade, de 2024, sobre um assunto que não tinha nada a ver com a história e, dentre outras coisas, colocou na sua decisão que leis estrangeiras aplicadas a cidadãos brasileiros em território nacional não são aplicáveis. Só que, vamos lá. Em primeiro lugar, e ainda disse, que a decisão seria erga omnes, ou seja, funcionaria para além das partes, alcançaria todo mundo e também alcançaria casos similares. Agora, o que são casos similares? Isso é interpretativo. Então, ele não suspendeu a lei Magnitsky, ele abriu uma porta, um precedente. Ele foi para a vitrine, o ministro Dino, e ficou dançando na vitrine, aguardando o pedido de alguém, provavelmente de uma bancada aí do PT, do PSOL, o Lindbergh, coisas assim, alguém que fizesse um pedido de extensão da aplicação dessa decisão, dessa DPF de 2024, a Magnitsky. Isso é possível que ocorra e é possível que a decisão dele seja no sentido de dizer a lei Magnitsky também está alcançada por essa decisão. Bom, mas mesmo que isso ocorra, e um ponto antes de dizer isso, alguém poderá me dizer assim, mas o Zanin não tinha já uma ação com ele, com um pedido lá para limitar a Magnitsky? Tinha. E eu não tenho a menor dúvida de que o Zanin ficou com receio de dar uma decisão ali. O Dino viu que ele estava com receio, inventou essa nova DPF, puxou para ele, assumiu aquilo que provavelmente o Zanin ficou com receio de fazer. Pegou o serviço que o Zanin talvez não tenha tido coragem de fazer, para você ver como a coisa funciona nesse Brasil. Agora, mesmo que o Zanin decida ou não decida, as coisas todas sobre esse tema estão com o Dino, porque ele decidiu primeiro. Então tudo agora está com ele é prevento. As decisões sobre questões de leis estrangeiras aplicadas no Brasil passam a ser agora um tema que tudo que acontecer no Brasil passa ao Dino. Nem duvido que essa ação que está com o Zanin não vá também para o Dino.
Bom, diante disso, o Dino é um Moraes 2, né? Ele é uma pessoa que dá a cara, assim como o Moraes. O Zonin tem um perfil um pouco mais discreto, vamos dizer assim. Seja como for, nesse lugar em que o Dino se coloca, ele poderá até dar uma decisão suspendendo a Magnitsky. Agora, qual a eficácia de uma decisão dessa? Nenhuma. E sabe por quê? Porque a Magnitsky, ela não é uma lei estrangeira simplesmente que está sendo aplicada aqui a um cidadão brasileiro pelos seus atos aqui em território nacional. Não é isso. A lei Magnitsky, e parece que o STF ainda não entendeu, a lei Magnitsky é uma lei que é aplicada em território dos Estados Unidos a empresas norte-americanas e os efeitos disso são sentidos aqui no Brasil pelo ministro Moraes e pelas empresas brasileiras. Então, vamos lá, se houver a suspensão, vamos dizer assim, da aplicação da Magnitsky no Brasil, isso não tem efeito nenhum nas empresas norte-americanas. Isso não pode alcançar as empresas norte-americanas. Então, simplesmente, se ele chegar e falar assim, o Bradesco não pode deixar de ter conta do Moraes. Tá, legal. Aí o que vai acontecer? O Bradesco está afiliado ao sistema financeiro norte-americano, o sistema financeiro norte-americano corta a relação com o Bradesco, porque o Moraes, a decisão do Dino não impacta no sistema financeiro, obviamente, norte-americano. O sistema financeiro norte-americano corta a relação com o banco brasileiro, o Bradesco, para ficar só nesse exemplo. E o que acontece? O Bradesco quebra, o banco fecha, a empresa não consegue operar. Então, o ponto é esse, a lei não é aplicada ao Moraes, a lei não é aplicada à empresa brasileira, a lei é aplicada à empresa norte-americana, lá nos Estados Unidos, mas o efeito é sentido aqui. Então a empresa norte-americana chega e fala assim, eu não vou mais prestar serviço ao Moraes, eu não vou mais ter relações negociais com as empresas brasileiras, eu não vou mais, o sistema financeiro dos Estados Unidos, emprestar o meu sistema ou dialogar, fazer o sistema dialogar com bancos ou empresas brasileiras. E aí, o que a STF vai fazer? Nada. E essas empresas e bancos brasileiros vão quebrar. Então, o Moraes vai continuar como cliente, mas a empresa vai deixar de existir, o banco vai quebrar, vai deixar de ter a sua operação, porque não vai conseguir operar sem o sistema norte-americano. Então, mais uma vez, a lei não é aplicada ao Moraes. O Moraes sente a lei é aplicada às empresas norte-americanas, que então cortam relação com as empresas brasileiras e fazem o Moraes sentir o efeito desse corte. E se o Brasil for obrigado a estar nesse lugar, se as empresas brasileiras forem obrigadas a se submeter a esse rompimento com empresas norte-americanas ou com o sistema norte-americano, o que vai acontecer na prática é que nós vamos ter empresas brasileiras prestando serviço ao Moraes e no dia seguinte quebrando, portanto, no dia seguinte deixando de prestar serviços ao Moraes. É uma falta total de visão. Eu não acredito que nós estejamos realmente diante de um STF tão ingênuo ou tão tolo. Eu creio que eles estão dobrando a aposta para ver se os Estados Unidos vão cuidar da sua vida, para ver se os Estados Unidos se cansam de nós, para ver se os Estados Unidos olham para outros horizontes. Eles têm a Venezuela, eles têm a Colômbia, eles têm outras coisas para fazer. E talvez olhem para o STF e falem, putz, esses caras são chatos a beça, vou fazer outra coisa. E me parece também ser esse o trabalho lá do Eduardo e do Paulo Figueiredo, de ficar mantendo o foco deles no Brasil. Vamos ver os próximos capítulos. A verdade é que não houve suspensão da Magnitsky e, mesmo que haja, isso não tem eficácia nenhuma. Se os Estados Unidos quiserem, nós vamos sentir aqui no Brasil as decorrências da aplicação da lei lá fora às empresas norte-americanas. É isso. Se você gostou da análise, curta, compartilha, mostra para o seu amigo, para o seu inimigo. Um abraço.